Sigmas neutros, pessoal! Esse é o podcast do Geek Area, um espaço para a troca de conhecimento do universo geek e tudo mais ligado à tecnologia e entretenimento. Eu sou o Will Alexandre. Eu sou o Igor Max. Com vocês, Givanildo Feitola. 74. O colégio eleitoral elege Ernesto Geisel para ver se conserta metade da merda que Médici fez. Até então, o pior presidente da história do Brasil, né? E deu início à moda dos ditadores do óculos, né? Do óculos escuro. Esse ano aqui de 1974, com o governo do Ernesto Geisel, foi assim, muito importante, né? Porque foi quando iniciou-se a abertura desse regime ditatorial que o Brasil vivia, né? Então, muitas coisas que vinham travando o Brasil dentro dessa ditadura começa a ter fim no governo dele. Ele é um presidente marcante, entendeu? O AI-5 ainda estava em vigor, né? Mas a rigidez começou a ser abrandada, né? O AI-5 estava em vigor, mas acaba com ele. É esse presidente que tira ele a validade dele, né? Por isso que ele é importante. Assim, a partir da posse dele, começou tipo um desmonte meio gradativo. Né? Isso, exatamente. Agora sim, começa com ele, mas a perseguição a jornalistas, a artistas também estava forte ainda nesse tempo, né? O início da abertura, que eles chamaram de abertura lenta, segura e gradual, começa naquele período. Até porque esse general Geisel, ele fazia parte de um grupo de generais que eram mais moderados, né? Em relação aos antecessores dele, que era o Costa e Silva e o Médici. Então, ele tinha uma visão positiva em relação a essa questão da abertura. E iniciou o seu governo para isso. Agora sim, ia ser, como ele mesmo taxou lá, lenta, segura e gradual. Não tinha pressa nenhuma. Enquanto não fosse revogado o ato institucional 5, por exemplo, e continuava a perseguição à imprensa e uma série de outras coisas. Sei. Ô Igor, e Givanildo, essa questão assim que eu vejo de Vladimir Herzog, que sempre assim, aparece alguma coisa na televisão, assim, não fatos novos, mas... Essa questão aí do Vlado, né, como chamava, surge justamente nessa parte da reabertura, né? Durante o AI-5 lá e essa forma de governo severa da ditadura, muitas coisas eram abafadas, certo? Então, as torturas já existiam, né? Só que a imprensa era reprimida. 74 teve eleição, ele liberou eleições diretas para o parlamento e fez algumas aberturas em relação à questão da imprensa. Só que foi em 78, com o fim do AI-5, já começou a liberar a questão da censura prévia. Então dava mais liberdade para a imprensa. O pessoal da imprensa, jornalistas tinham um pouco mais de liberdade para fazer seu trabalho. Só que o que acontece? Eles falavam, tinham suas opiniões, tá? Não tinha alguém para impedir que você publicasse uma coisa, mas aquilo que você publicava tinha consequências, né? Então, o Vladimir Herzog era diretor da TV Cultura, era jornalista da TV Cultura. A TV Cultura descia a lenha no governo, né? Fazia seus editoriais e tal. E aí ele é convidado a prestar depoimento numa delegacia e ele vai, né? Seu depoimento lá, para seu interrogatório lá. E aí, nesse processo, ele é torturado e morto dentro das dependências lá do Exército. E isso, como já havia uma certa abertura da imprensa, não é uma abertura nossa como a gente tem hoje, não, mas assim, a imprensa já noticiava esse tipo de coisa. E aí ganhou grandes proporções, né? Porque ele era um jornalista, fazia o trabalho dele, de repente foi intimado a dar um depoimento, vai dar o depoimento e morre. Assim, e tem muita coisa ao redor, né, dele assim também. Além de ser jornalista da TV Cultura, que sempre foi uma TV meia pública e meio independente, porque é vinculada a uma fundação, né? É de uma fundação. Ele também era, além de tudo, além de ser militante do Partido Comunista Brasileiro, ele também era professor da USP, né? Que no ideário dos milicos era o antro dos comunistas, né? Tanto que eles tentaram até tentaram fechar a USP e tudo, né? Aí o cara era o pacote incompleto de uma pessoa só, né?
Justamente essa questão dos desmontes dos DOI-COD, né? Que era no Rio, em São Paulo, teve até aqui em Recife também. Isso aí também foi uma coisa também paulatina, porque também teve a questão da resistência que Geisel também enfrentou dentro dos militares. E a maioria desse pessoal que comandava esses DOI-COD, os departamentos da Polícia do Exército, era tudo do início do regime, né? Todos eles eram do início do regime, né? Aí, com certeza, não vou dizer santo, o Geisel não era não, mas aí esse pessoal que ainda dominava os porões da ditadura ainda era o mesmo desde o início de Costa e Silva, né? E assim, como ele estava lá como presidente, tinha coisas que iam passar por ele, né? Ele não ia, digamos assim, saber. Não que ele era inocente, como você disse, mas eu separei um trecho aqui de uma entrevista de um site da Veja aqui, do Reinaldo Azevedo. Uma coisa que ele fala bastante, sobre um episódio durante a decretação do AI-5. O vice-presidente, à época, do Costa e Silva, era contrário ao AI-5. E aí ele discorrendo lá contrário, dentro da reunião, um ministro lá diz: o senhor duvida do nosso presidente, das mãos honradas do nosso presidente? Aí ele vai e diz: do nosso presidente, não, eu duvido do guarda da esquina. Esse ministro era Mário Andreasa, o avô de Carlos Andreasa, do colunista e editor hoje. Ele era o ministro da infraestrutura do governo. Ele e Delfim, assim, meio que era o contrário, mas acabaram aceitando o AI-5. Quase essa questão de dizer, o problema é justamente o guarda da esquina, né? O poder que ele vai ter na mão de repressão violenta mesmo, né? Pois é, o Geisel tá lá no topo, ele pode ser contrário, a tortura, essas coisas, mas lá embaixo, né? Aquela galera que tá lá desde o início, como você falou, né? É mais ou menos assim o medo que a gente tem hoje da garantia da lei e da ordem, né? Exato. Justamente. E por isso que boa parte dessa geração lavajatista e esses falsos direitistas liberal daqui, que não são nenhum nem outro, esses reaças daqui foram contra a questão da lei de abuso de autoridade, né? Porque tem que ter freio mesmo, cara. Tem que ter freio mesmo. Tem que ter. Sobre essa questão da tortura, prisão política, eu acho interessante indicar aí que eu assisti esses dias, achei bem legal. Um documentário Narciso em Férias, que é o relato do Caetano Veloso quando ele foi preso pela ditadura. Não foi no governo Geisel, foi bem no início. Foi pouco depois do AI-5. Foi 2 dias após o AI-5. 2 dias após. 2 dias após, né? Eu vi uma entrevista dele comentando, dizendo até que ele ficou no final de um quartel lá em Salvador, né? Numa casa-matazinha presa. Aí ele disse que até um sargento que se compadeceu com a situação dele, que não concordava, ajudou ele a ter visita íntima e tudo quanto fosse. Né? É uma coisa muito interessante ver isso aí. Pois é, que tinha gente dentro que não concordava, né? E assim, você vê a questão do absurdo que era, porque ele foi preso em casa, saindo de casa, não disseram para onde ele ia, levaram ele para outra cidade, sabe? E o cara passou, se eu não me engano, 6 meses preso, não sabia nem do que estava sendo acusado. Esses dias eu tive um debate com um amigo meu sobre a questão da prisão do presidente Lula, né, do ex-presidente Lula. Ele tem uma visão bem alinhada à visão do presidente, tem a narrativa que foi uma prisão política, né? A minha opinião é que não é uma prisão política. A minha opinião, assim, respeito às outras e tal, mas quando eu vi esse tipo de coisa, vi esse documentário e a gente estuda a questão da prisão do Vladimir Herzog mesmo, você vê que uma prisão política, assim, é uma coisa bem mais, né, hostil, né? Isso aí é também muito querer se apropriar da história, querer recontar a história para ter um benefício próprio, né? A gente pode dizer que, assim, que a prisão dele nos anos 70, acho que foi 78, né? No tempo que ele estava na greve metalúrgica. Naquele tempo, sim. A prisão dele foi. Naquele tempo, sim. Ali foi para debelar a greve geral, né? Ali foi para debelar a greve geral, mas essa condenação dele agora
é óbvio, depois que tudo que apareceu com o Intercept, que teve um cunho político por trás. Mas que guardou-se o fato jurídico. Não quer dizer que, pelo amor de Deus, ele não é inocente, é diferente. Nessa entrevista que eu vi de Caetano mesmo, ele disse que quando ele foi para o exílio, foi que ele soube do que ele teria sido acusado, do que estava na folha de registro dele, o mandato dele, que foi por atitude subversiva e por abuso contra o, como é mesmo, virilismo, alguma coisa assim, por atitudes que depreciava o virilismo, alguma coisa do tipo. Diz que foi ele compõe músicas que atentem ao virilismo, né? E ele tinha cantado o hino nacional no ritmo da música Tropicália. Aí é que foi o ato subversivo, né? Que foi contra um símbolo pátrio, né? Ele disse. E aí o que acontece? Foi uma denúncia de um jornalista. Um jornalista foi lá, denunciou, o cara foi preso 6 meses, não teve direito a advogado, não teve direito a processo, teve direito a uma acusação formal, né? E ficou preso 6 meses lá, dentro de uma solitária, 1 mês dentro de uma solitária, né? Então é um documentário bem interessante para gente que quer entender essa questão da prisão política. E no caso dele, ele não sofreu torturas físicas, assim, como alguns sofreram de apanhar, choque elétrico. Foi só uma privação mesmo, né? Não chegou a esse ponto aí, mas se a gente quiser entender o que foi esse momento, é uma boa. Essa questão dessas bombas que explodiram na OAB, que não foi só uma só. Porque assim, a gente é acostumado a ver atos de terrorismo, ao contrário, né? De pessoas de fora com o governo, né? Mas assim, isso aí pode ser considerado terrorismo, que já que era aparentemente o próprio exército que plantava bombas, era o exército que fazia isso aí. Como é? Tu pode explicar isso aí? Essa questão dessas bombas aí é o seguinte, isso aí já foi já no fim, né? Assim, o governo Figueiredo, o governo Geisel, ele iniciou o processo de abertura. E aí foi dando vários passos à abertura, né? Aí tirou o AI-5, extinguiu o AI-5, né? Decretou a liberdade de imprensa até um certo, né? Questão da censura prévia. Do que ele tirou o AI-5 já liberou várias coisas, né? E aí chegou o governo Figueiredo para ele finalizar essa abertura. Então, o que acontece? Não eram todos os militares que estavam interessados nessa abertura. Queriam continuar, né? E outra ala queria realmente abrir e deixar a democracia acontecer de forma gradual, lenta, mas sempre de sério. E aí, quando esse grupo de militares, chamava a linha dura tal, começaram a perceber que a coisa estava andando, então eles foram para a radicalização, né? A gente tem que provar que a gente precisa estar no governo, porque esses grupos comunistas, subversivos, vão atacar. E aí o que eles faziam? Colocavam bombas em prédios, em shows, né? Inclusive teve até um que encontraram um sargento lá morto com a bomba na mão e outro militar dentro de um carro. Eles colocavam aquelas bombas para explodir e culpar a oposição ao governo militar para tentar justificar a necessidade deles ficarem no poder. Só que isso aí, quando teve essa bomba que explodiu na mão de um militar lá dentro de um carro, desmoralizou eles, né? Porque, poxa, como é que um grupo quer justificar a sua permanência fazendo atentado terrorismo? Foi o atentado do Rio Centro, né? Que foi esse atentado que deu errado, né? Num festival de música, né? Foi justamente esse pessoal que, com o desmonte dos DOI-COD, né? Eles ficaram meio de soldados sem tropa, né? Ficaram meio dispersos, né? E como você mesmo disse, na intenção de que se mantivesse o regime, porque assim, muito tem essa questão ideológica que se apegam muito, é porque também ninguém não quer expor as suas chagas, nem os seus erros. Porque no final de tudo é poder e dinheiro.
essa história que, quando depois começou a ser revelado, principalmente no começo do governo Fernando Henrique, tudo que começou a ser aberto, os documentos do tempo da ditadura, até o julgamento do STM começaram a ser público, né? Viu-se também que havia muita corrupção, muito superfaturamento, muita obra faraônica, mas muito roubo mesmo. E a questão era só a luta ideológica era uma desculpa para se manter no poder. Porque o poder também proporcionava os altos ganhos, que teve muita gente dos militares, principalmente dos altos oficiais, que ganharam muita grana. Meu avô mesmo, ele era chefe de postos do Denox. Aí, sempre quando tinha uma obra grande, essas coisas, ele trabalhou até na construção daquela represa, daquela barragem lá de Ibimirim, Poço da Cruz. Meu compadre, o que ele dizia, o que era de oficial que vinha do Rio para visitar as obras e dava sumiço em picape, em bomba, em tudo, até em cana, encanamento, material pequeno, eles davam sumiço mesmo. Não tinha controle, esse negócio de questão, eficiência, de logística, mentira também. Os caras não tinham controle nenhum. Era desvio de material, desvio de dinheiro. Pedia dinheiro para diária, porque também o governo militar só contratava engenheiro de fora para cá, que meu avô ficava acompanhando. Veio engenheiro da Alemanha, engenheiro da Inglaterra, engenheiro americano, de todo canto. Só não aparecia engenheiro brasileiro para trabalhar nas obras dos militares. Rapaz, isso aí é a política, né? Não tem nada diferente de hoje, se você prestar atenção, né? Você vê aí os eles ministros, conseguiram manter por um tempo essa imagem, essa falsa imagem de que eram certos, gente correta, trabalhador, eficiência militar. Nunca existiu eficiência no Brasil, desde o tempo do Império. A realidade é essa. Você falou uma coisa interessante aí, Igor. Eu até peguei aqui, mas não quis interromper. Essa questão de tentar a questão ideológica para se manter no poder. Eu hoje estava vendo no Jornal da Manhã da Globo o presidente Donald Trump nos debates lá da ONU, né? E aí ele tipo querendo fazer um movimento como se fosse uma guerra fria entre ele e a China, né? Acusando a China de tudo. O tempo todo fazendo contraponto contra a China. Contraponto, porque é interessante ele criar esse cenário com um grande adversário, né? Ele como o salvador da nação, tal, para se manter no poder. Também acontece muito no Brasil aqui. Como era Reagan, também com os russos, né? Gorbachev. Sim, com Gorbachev e tudo. Porque tinha aquela coisa, o cara era um incapaz também, a exemplo de Trump. Era um cara midiático, ele era um ator B de Hollywood, né? De repente apareceu o presidente. No tempo tinha aqueles teleprompter, o que dizem é que ele colocava os discursos dele no chão, que era como ele atuava, que ele também, como ator, não conseguia decorar as falas. Aí ficava um bocado de papel pregado no chão para ele se lembrando das falas. Aí os discursos dele também eram do mesmo jeito. Ficava o palanque cheio de papel no chão para ele discursar. Mas engraçado é que esses reaça do Brasil tem ele e muita gente nos Estados Unidos mesmo como um excelente presidente. Mas o cara não fez nada, cara. O cara era um incapaz, mas tinha esse discurso midiático de querer manter a Guerra Fria que já tinha acabado, cara. Praticamente já tinha acabado no tempo dele, né? Qual foi o presidente que deu o choque neoliberal lá? Não foi Reagan mesmo? Não foi ele mesmo, né? Foi ele mesmo. E também foi. Tipo. Ele é tipo o que é Bolsonaro hoje, né? Tinha esses liberais de meia tigela por trás dele, que propunham um bocado de coisa e que conseguia, no tempo que é o que está acontecendo aqui, no tempo de Reagan, conseguir dominar o Congresso, e o Congresso é que colocava as pautas para andar e os projetos interessantes a eles também. Da mesma forma foi o início de Donald Trump, né? Trump ainda teve um êxito no início, porque quem governou os Estados Unidos foi Paul Ryan, que era o presidente da Câmara no início do governo dele, que era republicano. O cara também altamente capaz e tudo, era tipo o Rodrigo Maia, né?
o Trump ficava falando, né, fazendo cortina de fumaça e ele aprovando as coisas por trás. Hoje, Vanildo, assim, já entrou já a questão dos atentados, a gente já falou do atentado do Rio Centro, não foi? Que foi em 81. Então, quando foi, assim, em 82, que a oposição conseguiu ter a maioria na Câmara, né? Foi aí que a redemocratização realmente conseguiu ganhar corpo ou foi de forma diferente? Porque logo depois teve a questão das diretas, né? Para presidente. Teve essa questão aí, né, a Câmara e tal. Era um movimento que já estava caminhando para a reabertura, né? De fato. E aí a oposição tem a maioria na Câmara, vai conseguindo algumas vitórias, né? Aí vem a discussão de lei da anistia, vem a questão das diretas já, como você falou, né? Só que antes desse momento, em 79, teve a questão do pluripartidarismo, né? Uma coisa que o pessoal sempre fala que é importante e tal. Eu até salvei isso aqui para a gente fazer uma breve observação. Sim. Você tinha dois partidos, né? Que era o Arena e o MDB. Toda oposição ao governo estava coesa no MDB, né? Aí o que é que acontece? Vem o pluripartidarismo e quebra o MDB em outros partidos, né? E aí a oposição tem que se reunificar de novo. Essa é uma questão bem interessante em relação a esse pluripartidarismo que aconteceu em 79, né? Mas, assim, de qualquer forma, existia um foco dentro da oposição, que era a democracia. Né? Embora eles tenham se dividido em partidos, o foco era a democracia. E aí unia pessoas que hoje você nunca imaginava que tivessem junto. Lula junto com Fernando Henrique, né? E outros nomes lá lutando por esse fato comum, que era o fim da ditadura militar. Até chegar esse momento das diretas já, né? Que foi um movimento com base numa emenda constitucional que queria adiantar as eleições diretas, queria antecipar o fim da ditadura com eleições diretas para presidente, porque para governador, salvo engano, para governador já era eleição direta, já tinha eleições diretas para governador, para o parlamento também já tinha, e aí a galera queria fazer o bonde andar, né? Passar a boiada, que nem diz o Ricardo Salles, né? Então vamos... Maria, não fala desse homem, não, pelo amor de Deus. Vamos passar a boiada, né? Já passou essas aí, não, já acabou aí. Não, é só usar essa analogia, porque eu achei... Eu acho assim que o ano-chave justamente foi esse 79 mesmo. Porque teve... No início, logo o primeiro ato do ano foi a extinção formal do AI-5, né, que já estava em desuso, né, desde do início de gás, né, começou o desmonte. Mas aí teve a posse de Figueiredo, menos de 6 meses depois, foi votada a anistia. E 2 meses depois, foi o fim do bipartidarismo. Foi tudo assim em um ano. Foi o ano da transformação. Aí o pessoal, por que não a eleição direta para presidente, né? Outro fato curioso é que justamente a maioria não queriam eleição direta para presidente. A maioria queria as diretas, mas queria o parlamentarismo. Quem lutou em prol e bancou e criou o corpo pelo presidencialismo foi José Sarney. Ali que foi criado esse centrão fisiológico. Porque o pessoal queria o presidencialismo, porque justamente para ter, além de ter a concentração de poder, né, ter uma proteção legal maior, né? Aí não se sabe se essa proteção legal maior em cima do executivo era com medo de um novo levante, novo golpe militar, ou era justamente pelo fisiologismo, né? Você concentrando poder no indivíduo só, o indivíduo só é muito mais fácil de ser influenciado e de ser mais aberto do que, tipo,
um governo parlamentarista, né? Que a diferença do parlamentarismo para o presidencialismo, mesmo tendo no presidencialismo os órgãos de controle, no parlamentarismo o parlamento inteiro é o tempo todo em cima do governo. E é o tempo todo fiscalizando o governo, porque eles sabem ali entre eles que qualquer deslize que aquele governo tiver, o governo é dissolvido e qualquer um deles pode assumir. Eu acho que nisso é que está a questão, que é tanto que os países mais desenvolvidos do mundo e as democracias mais exitosas e desenvolvidas no mundo são parlamentaristas. Porque fica quer queira ou não, fica essa fiscalização constante, direta e indireta, permanente. Tem nessa questão do Zé Sarney aí, tem uma coisa que a gente tem que observar. A abertura que o regime propôs é uma abertura lenta, segura e gradual. Então, eles conseguiram o lento, né? Começou aí em 79, né? 74 com o Geisel, até 85. Então, foi bem lenta, né? Gradual porque foi aos poucos, foram liberando aos poucos. Passo a passo, né? Passo a passo, tira o AI-5 aqui, libera a imprensa aqui e tal. E segura é o quê? A gente não pode entregar ao governo também a oposição de vez, né? A gente tem que deixar uma pessoa de confiança lá. E aí o José Sarney, ele estava dentro do Arena. Aí, sendo que o Tancredo tinha suas ligações também, ele sempre teve na política nesse tempo. Ele era visto como um bom nome. Uma figura moderada, né? Figura moderada. Ela era aceito até pelos militares, né? Até pelos militares. Então, para ele, tudo bem. E com José Sarney, que era um dos nossos, tal, e aí ficou. Eles conseguem, eles vencem, né? Paulo Maluf e o seu vice. Antes de assumir, o Tancredo morre. Então, ele morre, muitos relatam, até políticos mesmo, políticos de esquerda, de centro, de direita, falam da importância do José Sarney, embora tem esses fatos que a gente conhece dele, sendo uma pessoa muito importante nessa parte de redemocratizar o Brasil, de segurar e não deixar voltar ele não deixou de ser o elo de ligação, né? O elo de ligação e de contenção ao mesmo tempo, né? Dos militares, né?